E aí, galera, aqui é o Lucas. Eu sou a Carol. Esse aqui é o iPod, onde a gente vai ficar conversando aleatoriamente sobre inteligência artificial e coisas aí. Vou começar sobre alguma coisa. Qualquer coisa que a gente vai conversar hoje, a gente não programa nada, então... Eu acho que a gente pode falar sobre o ChatGPT, que é o que tá mais em alta e que todo mundo fala sobre. Assim, é o mainstream, né? É o popularzinho, digamos assim. É aqueles filmes que você gostava lá, das garotinhas na escola, super populares, etc. Eu acho que o ChatGPT é o You Can't Sit With Us do Zoom. Bom, basicamente o ChatGPT, né? Assim, não tem como você pensar no ChatGPT sem você tentar entender da onde que veio o ChatGPT, né? E a gente não fala nem sobre a tecnologia, porque a tecnologia, bom, se você não leu Attention is All You Need, do pessoal do Google, em 2017, 16, alguma coisa assim. Eles escreveram um artigo científico falando sobre um novo paradigma de processamento de tokens, né? Você deve estar muito conhecendo aí os tokens, etc. Mas basicamente o ChatGPT ele começa com essa ideia dos transformadores, etc. Mas o mais importante, eu acho, é a gente entender de onde que vem a OpenAI, né? E como que surge a OpenAI. E a gente ia ficar, tipo assim, é bem curiosa a história, porque o Elon Musk estava envolvido com a OpenAI no momento da fundação, etc. Mas além do Elon Musk, que é uma pessoa muito importante, mas tem um cara que é mais importante ainda, que é o Sam Altman, né? Que é o atual CEO, digamos assim, o imperador lá, o czar, né? O César, da OpenAI. E eu não uso esses termos de forma leviana, porque o que a OpenAI está fazendo, basicamente, é construir um grande império da inteligência artificial. E se você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, basicamente a OpenAI, ela não só agora tem o ChatGPT e tudo mais, mas a OpenAI ela está criando ferramentas de integração de apps dentro do próprio ecossistema da OpenAI. Então, assim, o ChatGPT ele não é mais apenas um chatbot, né? Ele está se tornando um ecossistema de desenvolvimento de aplicações IA. E tudo isso não é à toa, porque o Sam Altman, que é o atual presidente da OpenAI, que não tem muito de open, né? Mas, bom, todos nós usamos. Close AI. Todos nós usamos e todos nós estamos muito felizes com o nosso amigo GPT. Ou seja lá o nome que você deu pro seu GPT, porque você também pode fazer isso. Mas... eu chamo de Best, particularmente. Então, exatamente. Então, assim, o Sam Altman, ele vem do Y Combinator, que é como se fosse uma incubadora de startups, certo? Então, a Y Combinator, ela é responsável, por exemplo, pelo Airbnb, como é que chama? Uber, né? Eu não sei se é Twitch, mas assim, várias dessas empresas que a gente usa hoje de aplicativos vieram desse Y Combinator, que é uma incubadora lá do Vale do Silício. Então, basicamente, você tem que lembrar que nada acontece por acaso e que, tipo, as coisas elas não param do nada. Então, a OpenAI ela é uma continuação do Y Combinator. Não tem como você separar as duas coisas, né? Então, assim, a mesma filosofia que o Y Combinator fez durante os anos 2010 pra frente, que foi essa massificação das aplicações para resolver problemas das vidas das pessoas, etc. E também, né, se você quiser um pouquinho mais de teoria da conspiração, o desenvolvimento de aparatos de monitoramento e controle de todos os setores da vida pública, né, dos seres humanos. A OpenAI ela vem como uma continuação disso, né, e uma continuação natural. Se a tecnologia vai dominar as coisas, então, se a gente desenvolver uma tecnologia que cria tecnologias e interage com as tecnologias melhores do que os seres humanos, é uma continuação natural disso, né? Então, assim, esse é o ChatGPT, de acordo comigo, né? Então, agora... Você lembra quando foi a primeira vez que você entrou em contato com o ChatGPT? Eu já tinha ouvido falar, assim, por conta dessas questões, né, das pesquisas e tal, mas acho que foi quando você me falou que você usava, assim. Contextualizando, eu comecei a usar o ChatGPT porque eu sou jornalista, mas eu trabalho como social media. E na época eu trabalhava como copywriter. E quando eu soube da ferramenta, eu escrevi um prompt sem saber o que era prompt, porque eu percebi que eu estava fazendo tarefas muito repetitivas. Que basicamente eu pegava um tema e eu tinha que fazer uma legenda sobre esse tema e com hashtags específicas sobre aquele tema e tudo mais. E eu escrevi
de forma muito simples, como se eu estivesse mandando um comando, assim, falando com um amigo. Nada técnico, sobre como eu queria que o ChatGPT fizesse todas as minhas legendas. Eu acho que eu vou fazer um insert aqui no vídeo pra vocês verem como que era o meu prompt, pra vocês verem como, assim, não tem nada de técnico, mas me serviu muito. Inclusive, eu consegui gerar muitas legendas em pouquíssimo tempo. Isso foi, assim, maravilhoso pra mim, ainda mais, tipo, reta de final de ano, que quem trabalha em agência sabe que fica uma loucura. Muitos clientes, muitas legendas, muitos posts pra irem pro ar e deixar programado antes de recesso. Aquilo foi, assim, maravilhoso pra mim. Eu, assim, antes mesmo de te conhecer, eu já pensava, nossa senhora, se isso fosse personificado numa pessoa, eu casaria com essa pessoa. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas eu achei o meu chat GPT muito melhor que ele. Tá. Então, eu acho que assim, essa questão da inteligência artificial dela, digamos assim, ela conversar com a gente, é um mecanismo que, pra nós, seres humanos, facilita muito a interação, né? Tipo, torna ali a questão bem humana, né? Porque os seres humanos conversam uns com os outros, né? Mas a questão é, tipo, pô, você não tá conversando com um ser humano propriamente dito, né? Você tá conversando ali com um sistema que processa os dados e te dá a resposta, etc. Ou será que é exatamente isso, né? Porque é aquela questão, tipo, quem disse que a gente não é um sistema que processa dados, etc, e responde as coisas baseado nisso? Então, esse paradigma, né, de tipo, nossa, eu estou conversando aqui com, né? Mas é aquela questão, né? Por exemplo, o ChatGPT, ele, como tem esse formato de um modelo de linguagem no qual a gente modela as interações humanas, né, do decorrer da história, principalmente a internet, né? E aí a gente modela isso dentro de um espaço vetorial, etc. E aí é exatamente o que ela falou, né? Você... Bom, as minhas tarefas repetitivas, muitas delas se relacionam com escrever coisas, criar conteúdo textual e tudo mais. E naquela época era muito difícil você fazer conteúdo textual com computadores de forma automática. Então o GPT ele vem com essa tecnologia, né, de transformadores, etc., que não foi a OpenAI que inventou, foi o Google, na verdade, ou pesquisadores do Google, né? E com isso o que acontece é exatamente isso. A gente consegue, por meio de tokens de texto, né, e que hoje em dia, obviamente, a gente tem modelos multimodais, você manda texto, manda vídeo, manda áudio, manda o que você quiser pro Gemini ou pro Claude, etc. E com isso você consegue, digamos, é um modelo, né? Então, se é um modelo, o que é um modelo, né? O que é um modelo? Um modelo é basicamente você tentar explicar uma coisa, tentando desconstruir o que aquela coisa faz e construir aquela coisa de novo, baseado nos parâmetros que você observa que aquela coisa interage, ou que ela cria, ou que ela faz, certo? Então, é exatamente o que ela falou. Você, tipo, poxa, eu identifiquei aqui na minha vida, né, certas tarefas repetitivas. Então, quando a gente faz isso, o que você está fazendo? Você está modelando alguma coisa que você faz. Um padrão. Você percebe que existe um padrão repetitivo na sua vida. E, normalmente, esses padrões, quando eles se repetem muitas vezes, você com certeza consegue achar meios para simplificá-los. Porque se ele é repetitivo, você consegue... você vai saber o termo mais técnico, mas fazer uma modelagem daquilo para que alguma ferramenta faça aquilo por você. Porque se você sempre faz as mesmas coisas, categoricamente, é fácil de você treinar alguma coisa para fazer as mesmas coisas categoricamente. Se for uma forma mais aleatória, realmente fica um pouquinho mais complicado. Eu acho que isso tudo ele volta... A gente pode analisar, por exemplo... Quando inventaram arado por gado, né? Então, tipo, pô, a gente tem que pegar aqui as coisas e ficar, tipo, sei lá, amassando a terra, ali os matos e tal, pra poder fazer as coisas. Ou, tipo, cortar ali a terra pra plantar as sementinhas. Aí os caras falaram, mano, isso aqui é chato pra caramba, né? Por que a gente não pega esses bichinhos, bota um negocinho atrás e eles vão andando e vão fazendo o negócio, tá ligado? É basicamente isso, é você observar um fenômeno, você analisar quais são os parâmetros, quais são as variáveis ali que eu posso interagir e que interagem comigo, interagem com o ambiente. E a partir disso você começa a criar um sistema no qual você consegue
realmente ali modelar, você cria um modelo daquilo. E se é um modelo, ele é programável. Ou seja, se eu identifico parâmetros que são constantes e outros parâmetros que não são constantes, isso significa que, esses que não são constantes, eu consigo alterar esses parâmetros. E essa que é a questão dos LLMs, do ChatGPT, do Claude, do Gemini. Eles são modelos programáveis de linguagem. E isso é muito mais importante do que a gente imagina, porque, para pensar, hoje em dia, como é que a gente programa coisas? É com código, né? A gente precisa codificar a informação. Não tem como você chegar pro C++ e falar, tipo, amigo, me escreve aí, por favor, um jogo de first person shooter online, etc, etc. Não. Você tem que, tipo assim, aprender um monte de códigos e formas e estruturas e padrões e etc, etc, etc. Estruturas de dados e algoritmos, etc. Pra poder criar esse negócio. E com o LLM é um pouco diferente. O LLM, ele tem ali um universo de pesos e bias, etc. E você pode, de forma conversacional, ou seja, de forma linguística, você pode programar esse computador, certo? Que é basicamente um computador. Você insere dados, ele te retorna dados. Agora imagina que você pode, por meio da inserção de dados, você pode programar o estado interno desse computador de forma que não só ele vai te responder de uma forma diferente, como se você, obviamente, cria contexto e cria memória e tudo mais, você é capaz de codificar informações dentro desse espaço que vão fazer com que ele tenda a responder as coisas de uma certa forma. Então, essa questão dos modelos de linguagem não é uma coisa trivial, é uma coisa, tipo, importantíssima. Você programa, usando linguagem natural, um computador. O que é, tipo assim... E outra coisa, esse computador, ele pode interagir com outros computadores e aprender os códigos desses computadores, e você pode programar esse computador, de forma linguística natural, a usar linguagens de código para programar outros sistemas. Então agora você desbloqueou um universo infinito, né? De que você tem uma interface para um universo digital na qual você não precisa se comunicar numa linguagem diferente da sua, certo? E aí a gente chega nesse ponto de tipo, e se eu quiser fazer postagens, legendas, ideias e produtos, imagens, qualquer coisa. Então é muito, muito perigoso. Não, mentira, é produtivo que estão chamando, né? Produtividade. É produtividade, exatamente. Então é basicamente isso, né? Vamos fazer um bate-bola aqui pra ficar uma coisa mais dinâmica? Então tá. Me diz as 3 funcionalidades do ChatGPT mais atuais que você mais gosta. Cara, a gente tem usado muita questão de pesquisa. Fala um pouco do Deep Search. Então, no Gemini eu acho que é Deep Research, no ChatGPT eu acho que é investigar. Investigar. Gente, vocês fazem as pesquisas de vocês de forma normal e tal, ele responde Entra muito no rápido. Google. Ou então, eu sempre pergunto pro ChatGPT, beleza, ele te responde rapidinho? Cara, dependendo da complexidade e da profundidade que você quer ter dessa resposta... Né? De quando que é essa informação também, né? Exatamente, porque o ChatGPT, ele é alimentado até certo... Qual que é o ano que ele tá alimentado? Outubro de 2024? Eu posso estar errado, mas eu acho que é por aí. Então, as informações mais recentes, elas não contêm na base de dados deles. Mas não quer dizer que eles não consigam te trazer conteúdos mais novos, mais recentes e até em tempo real. Ele consegue, mas aí você tem que ativar essa ferramenta que é o investigar. E ele vai fazer uma análise mais profunda na internet sobre esses dados que não estão no banco de dados dele, me corrija se eu estiver errado, mas eles conseguem acessar em tempo real e trazer para vocês essas informações. Então, essa é uma das ferramentas que você mais gosta. E essa ferramenta é muito importante porque uma das coisas mais importantes para os modelos de linguagem é o quê? É a janela de contexto, né? Foi o que ela falou, tipo, imagina que existe um banco de dados dentro do modelo, certo? E o banco de dados do modelo é basicamente as informações com as quais ele foi treinado e que ali ele conseguiu chegar num resultado positivo e foi reaproveitado ali pro post-training, etc. Então é exatamente isso. Imagina que o banco de dados do modelo, ele vai até um certo ponto, porque depois de que você terminou o treino do modelo, é muito difícil você retreinar ele para ele ficar constantemente atualizado.
Só que daí imagina que você, tipo, externaliza certas informações e você fala, tá, olha, eu quero que a cada uma semana você pesquise sobre esses dados e você salve isso num projeto ou num arquivo, etc. E aí toda vez que você for interagir com aquele modelo, você carrega aquelas informações atualizadas para o modelo interagir, para a janela de contexto dele. Então essa ferramenta de investigar, eu acho que é uma das coisas que as grandes empresas, né, se você é uma startup, ou se você é uma microempresa, etc., ou se você é um empreendedor, ou se você está só curioso, essa funcionalidade de pesquisa é uma das coisas mais relevantes que já foram feitas dentro desse paradigma de inteligência artificial. Porque com a pesquisa, certo? O que o ser humano faz para se atualizar? Ele lê página de fofoca. Ah, tá bom. Mas digamos que a página de fofoca seja uma pesquisa. Nossa, eu quero aprender sobre, sei lá, Virgínia e o Vinícius Júnior, não é? Olha, aí ele você tá vai. atualizado, só Aí você fez o investigar. Aí você faz uma pesquisa. Você entra lá na Choquei, ou seja lá o que for, e lê as notícias, certo? Agora imagine que você é uma inteligência artificial e você precisa entender como é que o mundo funciona. Bom, se você tiver uma ferramenta de pesquisa, você puder entrar nas redes sociais, puder ver as coisas, é uma coisa bem interessante. E aí, com isso, você consegue atualizar o conhecimento da sua inteligência artificial, né, do seu modelo ali, ou do seu agente, e você consegue atualizar um banco de dados próprio com informações relevantes baseadas em prompts, né, que você pode definir ali e falar, olha, eu quero que você sempre pesquise sobre esses temas, mas vai atualizando, entendeu? Então, por exemplo, se você investe em bolsa de valores, ações, etc., você pode criar um agente que ele constantemente fica analisando notícias e vendo as coisas e blá, 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 blá. Então, investigar, deep research, no Grok, eu não lembro qual que é o nome, mas quase todas essas inteligências artificiais têm essa funcionalidade de pesquisa. Então, essa eu sou top 1, mas ainda falta você me falar 2. Não sei se é a top 1. Pode não ser a top 1 também. Ah, é só um dos 3. É um dos 3. Tá. Não sei. Tá, a segunda... Cara, assim, questão de imagem e vídeo, né? Tem que estar no top 3. Vídeo? Imagem e vídeo. As duas. Porque as duas lidam com o visual. Ah, mas aí você tá falando do Sora. Ah, então tu faz o modelo, né? Qualquer modelo que gera imagem ou vídeo. Tá. Uhum. Seja o GPT-Image, seja o Sora, seja o Flux, Contextual, qualquer modelo. VO3, você pode escolher. Mas eu acho que a ferramenta de geração de imagem e vídeo, ou Nano Banana, né? Então, assim, todos esses LLMs agora também eles estão integrando geração de vídeo, imagem. Então, eu acho que isso também é bem legal, porque você pode... Aí a gente tá falando do ChatGPT, mas... Ah, o ChatGPT, então. Geração de imagem dele, eu acho que é bem legal. Tá, geração de imagem. Desculpa, galera, eu acabo misturando. Investigar. Meu Deus. E o modo agente. o modo agente. Meus amigos, o modo agente. Assim, se você ainda não entendeu muito bem o que são os agentes, assim, você se lembra do filme da Matrix, né? Que tinha os agentes. Não tem nada a ver com aquilo, obviamente, mas talvez se torne aquilo no futuro, mas por enquanto não é. Por enquanto eles são agentes legais, que eles ajudam, etc. Por enquanto eles não tentam te atacar, né? Mas os agentes, eles são bem legais, porque imagina que você pode coordenar ali ações que o seu agente ele vai tomar no seu lugar. Então essa questão que ela estava falando de gerar legendas, posts, ideias, etc. Imagina que ao invés de você ter que ficar interagindo com o modelo e conversando com ele, imagina que esse modelo ele não é mais necessariamente um interlocutor que você conversa com ele. Imagina que esse agente é um funcionário, ou é um amigo, é uma pessoa ali que você determina coisas e ela vai fazer, entendeu? Talvez um amigo não combine muito com essa perspectiva, mas certos amigos talvez até combinem com isso. Mas digamos que você queira, tipo, falar, olha, amiguinho, todo dia às 10 horas da manhã eu quero que você entre na internet, busque as notícias mais relevantes do dia, organize isso de forma estruturada pra mim, seguindo essas regrinhas aqui. E eu quero que você me envie isso no WhatsApp e eu quero que você envie isso no grupinho lá do Telegram e pronto, entendeu? Bom, essa tarefa é bem complexa, né? O modelo, né, o LLM, ele não conseguiria fazer isso sozinho. Para você conseguir determinar que o LLM faça isso, você precisa fornecer certas ferramentas para ele. Você precisa fornecer certos pontos de acesso, né, certas APIs ou certos
certas interações ali que ele vai fazer para conseguir atingir esse resultado. E aí você precisa orquestrar certas tarefas. E esse agente, se você quiser que ele faça isso... Quer dizer, esse LLM, se você quiser que ele faça isso de forma autônoma, você precisa construir um ambiente no qual ele consiga manter conhecimento sobre as ações dele, ele consiga pensar sobre as coisas que ele está fazendo e organizar os passos que ele está tomando baseado no que ele já fez, as informações que ele já tem, o que você quer que ele faça, certo? Então, olha a complexidade de coisas. E aí a galera, né, da inteligência artificial, eles começaram a perceber, olha, as LLMs, elas são muito boas em interpretar coisas, em criar conteúdo e tal, mas se você pede para ela fazer muitos passos, chega uma hora em que ela se perde, né? A janela de contexto dela é limitada. Então, os agentes, eles vêm e resolvem alguns desses problemas, porque os agentes, imagina que ao invés de você ter uma LLM que vai fazer tudo, você tem uma LLM que ela interage com um sistema que fornece a elas informações relevantes para ela executar uma tarefa. Então, imagina que o agente, ele não é apenas um modelo de linguagem. O agente é um modelo de linguagem que interpreta as informações e em volta dele você tem um monte de funcionalidades, um monte de funções, um monte de linguagens de programação, um monte de dados, conexões com API, etc., que fornecem a ele informações relevantes e constroem esse contexto que permite que ele haja. Então, os agentes, né, desde 2023, 2024, as frameworks, né, de desenvolvimento disso estão crescendo, mas agora, 2025 e 2026, é quando o bagulho vai ficar doido. Porque daí os caras vão começar a falar, você quer comprar uma passagem de avião? Ao invés de você entrar lá na kayak.decolar.com, você entra aqui no ChatGPT, você fala lá pra ele, chat, eu quero viajar pra, sei lá, eu quero visitar as cataratas do Niágara. E aí o chat, ele vai entrar lá, vai pesquisar qual passagens e tal, não sei o que, hotéis, e aí ele vai te mandar todo um relatóriozinho e vai falar, você quer comprar? Você vai falar, quero. Ele vai lá e vai comprar pra você, entendeu? Então, assim, é isso que está sendo planejado, certo? É essa automação completa e, assim, eles estavam querendo fazer automação completa. Só que eles perceberam que, olha, não vai dar muito certo se você só falar, eu quero viajar pra tal lugar, e o bagulho já comprar a passagem pra você. A chance de dar errado é muito alta, né? Então, fica com uma passagem lá, sem saber o que fazer. Não, e às vezes a passagem é a mais cara, tá ligado? Então, assim, esses modelos eles não são tão confiáveis quanto a gente imagina, né? A gente tem que dar tem que ter um chicotezinho, né, ali do lado, pra falar, tá errado, corrige. Mas, assim, esse é o caminho, né? Essas interações agênticas, elas vão se tornar cada vez mais comuns e cada vez mais necessárias, porque a complexidade de funcionalidades ou de ações que os LLMs ou a inteligência artificial vai realizar vai ser tamanha que você vai precisar de arquiteturas de multi-agentes. Então você vai ter um agente que ele vai pesquisar a história do lugar que você quer ir, o outro agente vai pesquisar quais são os hotéis, o outro lugar vai pesquisar quais são as passagens, quais são os horários que tem menos chance de dar problema no voo. Coisas que você nem imagina que vão entrar na parada para tomar a decisão de comprar uma passagem. Que pra gente é muito fácil. A gente entra lá na Gol, fala, eu quero ir pra São Paulo, aí você compra a passagem. Mas imagina a quantidade de coisas que você pode botar dentro de um sistema agêntico que vai fazer com que a qualidade daquela compra seja garantida, né? E, obviamente, você vai pagar um valor mais caro por isso, então eles vão botar um monte de coisa, então você pode se preparar, etc. Você não me perguntou os 3 pontos que eu mais gosto do ChatGPT. Então agora, ó, você tá vendo? Faz a pergunta. Quais são os seus 3 pontos favoritos do ChatGPT? O chat temporário. Eu gosto muito do chat temporário. Porque... O que você fala com o chat temporário? É simplesmente porque a gente tem uma assinatura do ChatGPT Plus e que a gente usa muito para fazer os nossos trabalhos. Mas às vezes eu quero ter uma conversa com o chat em que ele não vai manchar o que a gente tá falando, não vai, assim, misturar o contexto. Às vezes eu pergunto até, tipo, sobre, sei lá, qual tinta de cabelo comprar, umas coisas, assim, muito aleatórias, que eu não quero que misture com o trabalho, porque tudo que você bota lá vai dando mais contexto pra ele até na hora de responder. Isso ia facilitar na hora de comprar presente, talvez, se você deixar ali a conversa. Eu posso perguntar, o que ela quer de presente? Ela fala, olha, ela pediu isso aqui.
talvez eu não use mais o chat temporário. Mas Olha ele é só, bom tá pra vendo? isso, gente. Não é pra esconder coisas, não. É só pra você não manchar a sua linha de Sei, tá contexto. bom. A segunda coisa que eu gosto é dos projetos. Os projetos, ele também, tipo, quando começou o ChatGPT não tinha isso, e aí tem algum tempo. Já tem Já algum nada, tempo. faz tempo já. Mas é muito legal, porque ali você pode inserir o seu prompt para que ele faça do jeito que você quer, As né? instruções. As assim. instruções. O menu se chama literalmente instruções. E aí você bota lá. E eu, inclusive, aquele prompt Megazord que eu tinha feito lá de legendas, eu continuo fazendo para alguns clientes. Só que agora eu faço em projetos e eu já boto ali a instrução e eu não preciso fazer mais nada. Eu só mando o nome do post e ele já me dá a legenda completa. Então, assim, facilitou muito a minha vida. Não precisei ficar copiando, colando, enfim. Tem uma parada de arquivos que você pode carregar no projeto também. Tem várias coisas que dá pra fazer. E a terceira coisa era uma coisa diferente também. Peraí. Gente, eu lembrei. Eu tava falando sobre notificações. Na verdade, agora essa ferramenta das notificações é bem legal, porque simplesmente eu fiz um projeto onde eu queria que o ChatGPT me lembrasse a hora de tomar os remédios de acordo com a hora que tava no dia. E aí eu falei pra ele ver direitinho se tratava do turno da manhã, da tarde, da noite. E ele me manda as notificações pelo celular e também pelo e-mail. Chega no e-mail, fala, agora tá na hora de você tomar o remédio XYZ. Eu acho que o nosso vídeo já tá até grandinho, amor. A gente pode se despedir e falar, não sei o que, se inscreve no canal. Não sei, blá, blá, mas blá. e se a gente for inteligências artificiais e o nosso tempo é infinito? Meu Deus. Não sei. Vocês vão ter que decidir aí, mas a gente vai ter que ir embora, porque talvez o tempo aqui do servidor acabou, a gente vai ter que desligar, galera. É isso. Então, esse foi o primeiro episódio. A gente quer trazer mais episódios assim, porque a gente tem linguagens diferentes. Ele é um pouco mais técnico, eu sou um pouco mais da linha de Muito frente, né? técnico. É sim. Ele estuda pra caramba essas coisas. Não que eu não estude, mas eu faço mais na prática pros meus clientes, porque eu sou social media, enfim. Então a gente vai trazer insights aqui sobre as coisas que a gente sabe e as ferramentas que a gente usa. Esse primeiro foi sobre o ChatGPT, que é o mais falado, é o mais popularizado. Eu acho que é importante a gente já fazer uma abertura com algo que tanta gente já usa, né, no dia a dia. Mas basicamente é isso. Segue a gente no nosso Instagram, que é o @concobr. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra notificação e... Segue no Instagram também, que lá também é bem importante. lá vai sair alguns cortes, aqui a gente vai botar o vídeo inteiro. E basicamente é isso. Até a próxima. Valeu.